E vamos começar com o Galo. O Cláudio Rezende já está por aqui nos estúdios da Itatiaia e com a manchete do Turco, montando o lado esquerdo do Galo para o jogo da liderança. Jogo importantíssimo é o Palmeiras no próximo domingo. Chega mais, Rezendão. Boa noite. Boa noite a você também, Léo Figueiredo, aqui nos acompanha no rádio, no YouTube da Itatiaia. O Atlético, o Turco Mohamed, tem esse desafio, né? O lado esquerdo vem sendo para ele esse quebra-cabeça quase todo jogo, né? Porque contra o Palmeiras, ele não terá de novo nem o Arana, que está lá com a seleção brasileira na Ásia, e não vai ter, pelo menos para começar, nem o Keno e nem o Vargas, que eram jogadores que estavam alternando ali como titulares pelo lado esquerdo, mais no ataque. E aí, o Turco hoje não fez um trabalho tático, a informação que a gente obteve é que hoje foi um trabalho técnico, campo reduzido, uma atividade que não tá dando para fazer, né, por conta desse calendário maluco, como o Galo teve esse meio de semana sem jogo. Turco hoje aproveitou para esse tipo de treino, que é importante também, né, para a equipe. E a partir de amanhã ele vai ter mais 3 treinamentos, quinta, sexta e sábado, antes da viagem a São Paulo, para montar o Galo. O que a gente está projetando, Léo? Para mim, com o cenário do Atlético sem Arana, Keno e Vargas entre os titulares, o Rubens joga. Rubens que vem aparecendo muito bem, hoje foi o escolhido para entrevista, trouxemos inclusive mais cedo no Rádio Esportes a palavra do Rubens. Agora, resta saber se o Rubens vai ser lateral mesmo, na função ali lateral esquerdo, até porque o Dodô, o próprio Turco já descartou também, o Dodô não tem condições para jogar ainda, ficou mais de 2 meses aí com cirurgia no joelho, está se recuperando aos poucos, principalmente a parte física. Então, ou vai o Rubens de lateral, ou ele pode jogar mais no esquema com 3 zagueiros. Aí ele tem a opção do Alonso, porque o Alonso faz muito bem o lado esquerdo, já jogou assim, não só no Galo, mas na seleção do Paraguai. E aí ele tem o Nathan Silva, que foi preservado, inclusive, no último jogo, porque estava com 2 cartões amarelos. Então o Turco já escalou o Galo contra o Avaí, pensando no duelo contra o Palmeiras. E quando ele fez 3 zagueiros, o Hever foi esse zagueiro do meio, né? O Alonso de um lado, o Nathan do outro, o Hever, ele tem ainda o Igor Rabelo como opção. Mas pode ser assim, a configuração, até por ser um jogo fora de casa e com o Palmeiras tendo 2 pontas rápidos, o Rubens fazendo a segunda linha, o Mariano também, e aí o Atlético teria mais proteção por esse lado esquerdo. Fato é que o Rubens está com moral e é um jogo importantíssimo para o Galo esse, porque vale liderança lá em São Paulo. E o Rubens ter acontecido no Atlético dessa forma é mérito do Turco, né? Que recebe muitas críticas, que é muito cobrado, com muita comparação com o Cuca. Foi ele que apostou. Ele que apostou e outra, ele que moldou este Rubens. Porque o Rubens que foi revelado no Atlético foi um Rubens meia, canhotinho, bom de bola. O Turco falou com ele, olha, vai na lateral esquerda, preciso de uma alternativa, por mais que já tenha Arana, tem Dodô, ali vai pintar mais chance. E como lateral, como meia, o Rubens tem jogado bem. Ele não tá simplesmente compondo, não. O Rubens tem jogado bem. Ele é muito jovem ainda, ele vai desenvolver mais ainda, mas ele tem trabalhado bem, e isso é mérito do Turco. Agora, o Atlético jogar com 3 zagueiros, é bom que hoje eu tenha a companhia do Edu Panzi aqui no estúdio comigo, comentarista da Itatiaia, porque nós já falamos isso umas 744 vezes, Edu Panzi, que jogar com 3 zagueiros não significa jogar na retranca. Muitas vezes é o contrário, é você ter mais gente para atacar. Mas jogar com 3 zagueiros contra o Palmeiras e ter ali Mariano e o próprio Rubens para fazer uma linha de 5 para se defender é tão importante ou mais importante do que atacar, porque o adversário é o Palmeiras. Você iria de 3 zagueiros contra o Porco lá em São Paulo, Edu Panzi? Boa noite. Ô, Léo, um abraço pra você, Cláudio, quem se liga na turma do bate-bola. No último jogo do Atlético, o Galo fez uma saída com 3 jogadores e o Mariano fazia parte dessa saída. Quando o Atlético foi um brilhante comentário seu, eu tava ouvindo, vendo o jogo, e ver o jogo pela TV é diferente de estar no campo. E quando você falou, comecei a prestar atenção, você estava corretíssimo. Eu acho que foi muito pensado no lado esquerdo do Atlético. Ele perdeu todo o lado esquerdo dele, né? Ele perdeu o Arana, ele perdeu o Keno, ele perdeu o Vargas.
E como ele tem o Rubens para fazer essa função, que a gente pode considerar ainda que é um improviso, ele jogando como um lateral, a partir do momento que o Atlético tinha a bola, o Mariano fazia linha com o Hever e com o Alonso, e o Alonso fazia essa cobertura do Rubens junto com um dos volantes. Então o Rubens podia subir, ele estava coberto. E uma coisa é enfrentar um time médio, um time que vai brigar na parte de baixo da tabela como o Avaí. Outra coisa é enfrentar o Palmeiras. O lado direito do Palmeiras tem Marcos Rocha e Dudu. O Rubens vai ter por ali Marcos Rocha e Dudu pela frente. O Abel pode optar pelo Gabriel Menino no meio de campo. Então é um lado direito muito rápido, de muita força de ataque, e é importantíssimo, caso a opção seja mais uma vez o Rubens pela lateral esquerda, que tem essa cobertura. Pode ser com 3 zagueiros fixos? Pode. Pode repetir o que ele fez contra o Avaí? Pode também. Desde que segure um pouco mais os volantes. Porque o Palmeiras não é o Avaí. Então você vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com o seu sistema defensivo. Não é pedir para que o Atlético fique com o bumbum lá atrás, mas é ser um time um pouco mais cauteloso na hora de subir, porque a recomposição diante de uma equipe que tem Marcos Rocha e Dudu jogando por aquele lado é muito complicado. Eu tô falando só de um lado, que o Palmeiras ainda tem Rony, tem Zé Rafael. Rafael Veiga. É um timaço, tem seus desfalques, mas ainda assim é um timaço. É o melhor time do futebol brasileiro hoje, melhor futebol jogado, sem exagero, talvez até da América do Sul. Eu acho que o River tem jogado em altíssimo nível também, e o Galo chega por perto. Mas é um jogo muito complicado. O Atlético voltar com ponto de São Paulo seria importantíssimo, mas o torcedor precisa ter na cabeça. O Atlético está indo a São Paulo hoje encarar o melhor time do Brasil, talvez o melhor time da América do Sul. Como no ano passado, o Palmeiras, quando veio a Belo Horizonte, ele veio encarar o melhor time do Brasil, talvez o melhor da América do Sul. Então é um jogo muito grande e que tem que ter muito cuidado. O Atlético está muito desfalcado e é pensar no Atlético olhando o adversário. O Keno, Léo, ele hoje fez um trabalho em campo, a parte físico, e a tendência é de que ele seja relacionado. Porque o Keno deve ser liberado totalmente. Tem ainda mais 3 treinos agora. O Vargas segue no departamento médico e o Zarate também. Já fica muito apertado para os dois, até para serem relacionados. Vamos ter que esperar até amanhã no máximo. Mas o Keno tem essa chance. Agora, para esse duelo em São Paulo, o Turco tem também alguns pontos aí importantes. Porque se ele vai com esse time aí um pouco mais cauteloso, ele pode deixar o Nacho mais livre, né? O Nacho hoje é ao lado do Arana. A gente até fez matéria hoje no site da Itatiaia. Eles estão ali nos principais nomes de assistências no Brasil. Então o Nacho vem crescendo, vem sendo um jogador importante. Então o Nacho pode ser fundamental. E o Hulk é o artilheiro, né? O Hulk tem 19 gols em 21 jogos. Então o Hulk, de qualquer forma, é um jogador que o Palmeiras vai ter cuidado especial. E tem, Léo, uma situação aí que é a seguinte, né? O Palmeiras não tem... na sua defesa, nem o goleiro, o Everton, que é o goleiro que vem fazendo diferença, e não tem o Gustavo Gomes. Então, o Hulk pode ter, na teoria, uma vida um pouco mais fácil em relação ao Palmeiras titular. Mas o Hulk, lógico, está se preparando muito para esse jogo, e o Hulk, que é o grande nome do Galo, vai estar inteiro, né? Esse meio de semana, para ele... Pela preparação física, o Hulk vai chegar a 100% no domingo. Ô, Léo, só rapidamente, nesse jogo contra o Avaí, Nacho e Sacha encostaram muito do lado esquerdo. Porque o Rubens não tinha um ponta para jogar com ele. Do lado direito tinha o Ademir. Não dá para dizer nem que Ademir nem que Rubens ficaram sozinhos. Porque o tempo inteiro eles tinham jogadores encostando. O Sacha jogando como segundo atacante, mas muito como um ponta de lança. E o Nacho dessa maneira que o Cláudio falou, circulando, livre, solto. O Nacho fazendo essa função... ele rende muito, tá? Por isso ele está entre os melhores da posição no Brasil hoje, inclusive com os números provando isso. Eduardo Panzi, Cláudio Rezende. O Palmeiras tem mais desfalques que o Galo, em termos de convocação. Né? O Palmeiras tem o Everton, Danilo, 2, Gustavo Gomes, 3, Kusevich 4, e o Atuesta. Esses 5 foram convocados. E o Galo tem o Arana, teve o Alonso, que pediu dispensa, e o Godin, que foi para o Uruguai. Tem Arana e Godin. Exatamente. Então, por convocação. 2. Agora, o Atlético tem jogadores lesionados, jogadores voltando de lesão, porque eu acho que o desafio do Turco nesse momento é mais difícil que o do Abel por causa disso. Não por causa das convocações. Mas o Galo tá voltando Keno, como se trouxe mais cedo.
Mas e a situação do Vargas, por exemplo? Ainda não treinou, tá no departamento médico. O Zarate também. Pois muito é. possivelmente os dois, tá muito apertado já. E são caras muito importantes pro Atlético, principalmente para esse lado esquerdo. O Palmeiras tem Mike e Jailson no departamento médico. O Mike, lateral direito, que passou pelo Cruzeiro. Mas não é titular, não é o Marcos titular. Rocha é o titular. É, e o Jailson também é um jogador ali que entrava de vez em quando. Mas o Palmeiras tem esse peso aí, mais jogadores convocados, e eu diria que o Galo tem mais jogadores no DM, né? No caso de Vargas e Zarate, importantíssimo. Quem tem o maior desafio para montar o time por causa dos desfalques? O Abel ou o Turco? Sem dúvida nenhuma, o Turco. O Abel tá no Palmeiras há quase 2 anos já, né, Léo? São 20 meses, eu acho, de Palmeiras, com conquistas. Eu achava que era até mais, tá? É porque a gente faz a conta duas Libertadores, mas é porque encavalou por causa de pandemia. E ele chegou durante a temporada, Sim. né? Inclusive, eu acho que ele não estreou, mas o primeiro jogo que ele assistiu do Palmeiras foi aquele 3-0 contra o Atlético. Se eu não estiver enganado, que o auxiliar estava comandando o Palmeiras. O Atlético do Sampaoli, na ocasião, um jogo lá no Allianz Parque. Eu acho que a maior dificuldade é do Turco. O Abel tem esse elenco na mão, perdeu poucos jogadores por conta de vendas, de saídas de jogadores importantes, tem convivido com os selecionáveis, o Turco também convive com os selecionáveis, só que o selecionável do Atlético é o Arana. O Godinho é reserva nesse time. Eu acho que a grande perda do Turco é para o departamento médico. Não ter o seu lado esquerdo com Keno ou Vargas seria um dos dois, e um dos principais jogadores desse Atlético protagonista, que é o Zarate. Então ele tem mais trabalho. O Palmeiras joga em casa, tem uma sequência, tem uma estrutura melhor de futebol hoje, mas é complicado para os dois treinadores. Léo, é um absurdo a CBF, o que ela faz com o produto dela por conta desse nosso calendário. Principal competição, perde os principais jogadores por causa de data FIFA. É porque foram brilhantes na hora de fazer o calendário, nem não viram que tinha data FIFA para colocar o campeão da Libertadores contra o campeão brasileiro. O Paulo Azeredo me manda aqui o time do Palmeiras provável. Lomba, Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Luan, Murilo e Jorge ou Piquerez. Na esquerda tem essa dúvida. Gabriel Menino, que foi citado aí pelo Edu agora há pouco. Zé Rafael e Veiga. Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. É um time realmente com bons jogadores, principalmente... Qual é a dúvida? Mas não é dúvida, não. Eu tô apontando aqui porque o Abel é ótimo treinador, o trabalho do Palmeiras já é de muito tempo, mas eu escuto essa escalação aí, eu confesso que eu sou mais o Galo, tá? Vamos ver, vamos ver. É o domingo e vamos falar muito durante a semana. 6h23, deixa eu...